Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ele lá muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: "Não choras." Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E os que o transportavam pararam. Disse Jesus: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O morto sentou-se e começou a falar. Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: "Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo." E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus caros irmãos e irmãs, a palavra divina da Escritura que acabámos de escutar convidava-nos, como aliás São Paulo tem vindo a fazer ao dirigir-se a Timóteo, a darmos atenção a alguns aspectos do estilo da vida das comunidades cristãs. E depois de ontem nos ter advertido sobre a importância da oração por todos, hoje, diríamos, mete-se com os pastores e com aqueles que são chamados a governarem a Igreja de Deus, advertindo-os para as qualidades que devem ter, eles e aqueles que o rodeiam. É evidente que estas qualidades e este modo de viver que São Paulo indica para os pastores não deve ser indiferente a toda a comunidade. E por isso foi tão claro o apóstolo Paulo ao dirigir-se hoje, uma vez mais, a Timóteo, que será bom termos em conta, não só para os nossos pastores, mas para toda a comunidade cristã. Este estilo sóbrio, este estilo ponderado, de gente que vive de modo digno e hospitaleiro, de gente
que não é dada à embriaguez do mundo e ao vinho, como diz aqui o apóstolo, mas gente que tem o coração disponível para se entregar a Deus e para ser sinal dele no seio da comunidade. É ocasião para rezarmos também por estes pastores que o Senhor nos concede, de modo a que estas qualidades e estas exigências que o apóstolo Paulo indica hoje a Timóteo possam ver-se também nos nossos pastores de hoje. É missão de toda a comunidade cristã também rezar pelos seus pastores para que eles sejam de facto transparência de Deus no seio da comunidade. Todos somos da mesma massa, todos somos da mesma massa humana, todos vivemos debaixo das mesmas limitações, mas todos somos chamados a estar vigilantes e os pastores de modo especial para que sejam fiéis à graça que receberam em favor de toda a comunidade. Mas no Evangelho, Jesus apresenta-se-nos hoje como a vida que é mais forte do que a morte. Os Evangelhos apresentam-nos 3 relatos de ressurreição realizados por Jesus. Se estáis bem recordados, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que acabámos de escutar, mas também a ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, que nos aparece no capítulo 8 de São Lucas, e também a do seu amigo Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que nos aparece no capítulo 11 do Evangelho de João. O objetivo destas narrações não é o de manifestar a espetacularidade do milagre prodigioso, que normalmente nos impressiona, Jesus que ressuscita um morto. Mas para além disso, o fim é anunciar com gestos e palavras de Jesus a boa nova da Páscoa, a vida que é Jesus, essa vida que vence a morte, essa luz que vence as trevas. Jesus é esta vida mais forte do que a morte e veio para conduzir todas as pessoas para aí, para a vida eterna. Jesus é a vida que não morre, é a vida eterna. Fixemo-nos então no Evangelho que acabámos de escutar. À porta da cidade de Naim, cruzam-se 2 cortejos. Reparem, e 2 cortejos bem diferentes. O de Jesus, seguido pelos discípulos e pela multidão desejosa de o escutar e de ser tocada por ele. E outro cortejo, um cortejo fúnebre, que acompanha até ao sepulcro um filho de uma mãe viúva, um filho único. E Jesus toma a iniciativa e decide transformar aquela coincidência casual do encontro casual de quem vai na rua num verdadeiro encontro, num encontro significativo, numa relação escolhida e conduzida até, diríamos, à sua extrema consequência. Tudo isto nasce no segredo do coração de Cristo, que se deixa ferir de dor insepultável daquela mãe. Deixa-se ferir pela dor insuportável daquela mãe que tinha perdido o seu filho único. Diz o Evangelho que, olhando aquela mulher viúva, o Senhor encheu-se de compaixão por ela. A compaixão não é um transformar o outro num coitadinho, numa espécie de comiseração fugaz, como tantas vezes nos acontece. Coitada, tinha de lhe acontecer isto. Não. Ao contrário, a compaixão é a escuta e acolhimento do outro no seu sofrimento, capacidade de sofrer com aquele que está ao nosso lado, que caminha na mesma estrada e do qual decidimos, na nossa liberdade, tornarmos-nos próximos, aproximarmos-nos, ir lá, tocar, abraçar. Jesus sabe bem que a compaixão se torna autêntica através de gestos concretos. Por isso não os esconde, antes o revela abertamente. Jesus não faz
umas observações mais ou menos piedosas. Coitadinha. Não, Jesus vai lá. Exprime esta compaixão, antes de mais, com palavras de consolação dirigidas àquela mulher em sofrimento. Uma palavra muito simples, mas verdadeiramente difícil, tendo em conta o acontecimento. Jesus diz-lhe: não chores. Poderemos nós pedir a uma mãe que acabou de perder um filho único que não chore? Jesus pode. E por isso lhe diz: não chores. E de seguida aproxima-se, faz parar o cortejo fúnebre e proclama palavras humanamente impossíveis e diríamos insuportáveis para quem está num funeral. E diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E vemos assim que a Jesus basta uma ordem, a palavra poderosa que exprime o agir de Deus e transforma em realidade aquilo que afirma. Logo o morto se sentou e começou a falar. Então percebemos porque é que Jesus pôde dizer àquela mãe: não chores, porque daí a momentos haveria de sorrir. Jesus traz-nos o sorriso da vida nova. Jesus enxuga as nossas lágrimas, porque Ele é a vida, dá-nos a vida, traz-nos a vida. Depois, como sempre, Jesus mostra que o seu comportamento não pretende nenhum protagonismo estéril. Decididamente faz o único gesto que deve realizar: entrega o filho à mãe, sem reclamar mérito algum ou acrescentar qualquer palavra inútil. O mais importante é restabelecer a vida, é dar vida, é retomar vida, e a família recompõe-se de novo. É este o modo que Jesus encontrou, queridos irmãos e irmãs, para mostrar a quem o queira compreender e acolher que Ele veio para trazer a salvação de Deus aos homens. Veio trazer-nos a salvação, ou seja, aquela vida plena da qual a ressurreição de um morto é certamente o sinal mais evidente. E a multidão, que parece entender o sentido profundo do que aconteceu, passa do sinal visível ao significado escondido. Passa do entendimento de Jesus de Nazaré ao acolhimento do Filho de Deus que nele se manifesta, vendo Jesus como o enviado do Pai. E, de facto, todos se unem para dar glória a Deus e confessam: apareceu entre nós um grande profeta, Deus visitou o seu povo. Deus está aqui. Deus agora mostrou-se. Veio tocar a nossa realidade. Permite que o toquemos. Não é um espírito, é uma pessoa. Está aqui. Veio cá. Passou por aqui. Tocou a nossa vida. Mostrou-nos a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, toda a história da salvação, desde o Êxodo até hoje, se realiza agora plenamente em Jesus. É Ele a presença definitiva de Deus entre nós, como tinha cantado Zacarias no célebre hino do Benedictus: bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso na casa de Davi, seu servo. Nós somos cristãos, temos fé, precisamos de acreditar concretamente que Deus está aqui. Deus está conosco. Deus visita-nos. Deus caminha conosco. Por isso cantávamos no Salmo: andarei pelo caminho perfeito. O caminho perfeito é Cristo. Eu sou o caminho. O caminho perfeito é o seu Evangelho, vivido e acolhido por cada um de nós. O caminho perfeito
É a vida cristã que somos chamados. Homens e mulheres que somos, limitados e pecadores, é certo, mas chamados à graça, pelo dom dos sacramentos, onde Cristo hoje continua a passar por nós, a visitar-nos e a redimir-nos. No batismo que recebemos, na confirmação que nos marcou com o sinal do Espírito para a vida e para a missão, na Eucaristia que nos alimenta e nos transforma em Cristo hoje, que nos dá a vida eterna, mas também no perdão dos pecados, que nos restabelece o dom primeiro da comunhão bela com Jesus e por Ele com o Pai e com os irmãos, mas também em todos os outros sacramentos onde Jesus toca hoje a nossa vida, nos acompanha, nos encaminha. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus realizou este gesto num lugar longe de nós no tempo e no espaço. Diríamos, foi há 2000 anos. É verdade. E nós hoje não o vemos mais passar fisicamente no meio de nós, fazendo bem, como víamos nas terras da Palestina e da Galileia. Mas somos chamados a vê-lo hoje nos dons da sua Igreja, na vida de cada um de nós, na realidade do mundo. Precisamos de pedir que aumente a nossa fé para o ver e reconhecer aí, e para ver como Ele hoje continua a querer ressuscitar-nos, a querer ressuscitar cada um de nós, que porventura está morto no seu pessimismo, morto nos seus pecados, morto nas suas convicções, tantas vezes doentias, ainda que religiosas, que não nos deixam viver na alegria desta vida que Ele é e que nos garante todos os dias. Na fé, sabemos com toda a certeza que esta ressurreição é para nós a garantia da nossa ressurreição, da salvação que conheceremos definitivamente para além da nossa morte, mas que experimentamos já hoje, aqui e agora, ao alimentarmos-nos desta palavra e do seu corpo e sangue, como o vamos fazer nesta Eucaristia. O Senhor está conosco, enxuga todas as lágrimas dos nossos olhos e chama-nos para a sua festa sem fim, que será plena na glória do céu. Até lá, alegremo-nos com a sua antecipação, nesta Eucaristia como em todas as outras, porque em cada Eucaristia o céu se torna presente na terra e a festa se antecipa. Oxalá cada um de nós esteja sempre capaz de nela entrar com aquela veste nupcial que o Senhor exige aos seus, essa veste de luz com a qual Maria neste lugar envolveu os santos Francisco e Jacinta Marto e os fez entrar nesse desígnio salvífico de Deus para a humanidade. Que eles intercedam por nós e nos deem a graça de vivermos na fidelidade a Cristo nossa vida.